Ai, ai, salve jovens! Eu sou o Gabriel, galera, e hoje aqui com Maia. Cara, eu buguei. Eu li o título. Como Night City pode ser miserável e irresistível. É, e vai ser um 2 em 1. Caramba, mano, minha dicção vai pro caralho quando chega tarde da noite. Dois vídeos sobre. Ai, Cyberpunk, cara, é 2077. Como Night City destruiu dois protagonistas. Cara, não existe final feliz em Night City, cara. Quem sabe, sabe. Foi dois vídeos que o próprio YouTube me recomendou, porque quem me conhece sabe que é meu jogo favorito, então cola vídeo de Cyberpunk que eu assisto, tá ligado? Aí o YouTube mesmo me recomenda qualquer coisa sobre Cyberpunk. E já tem vários vídeos sobre Cyberpunk no canal, caso você queira dar uma olhada aí, só dá uma rolada aí. Ixi, só dá uma pesquisada aí, calma lá. E bora que bora, dois canais que eu não conheço, então vamos ver. Se eu gostar, vou me inscrever e peço que você faça o mesmo. Se você gostar do meu canal, do meu vídeo, do meu react no caso, né? Você se inscreva aqui e se inscreva lá também, cara. Mas é isso. Bora que bora. Jogar Cyberpunk ou assistir o anime, toda Cara, eu assisti primeiro no anime, depois eu joguei. Depois eu assisti o anime de novo e depois eu joguei de novo. Mano, eu amo esse jogo. Eu comprei ele agora na Steam. Antes eu joguei ele, sabe, por meios alternativos. Pirataria? Nunca, nunca. Quem não tem coragem de pagar R$ 300 no jogo? Mas brincadeiras à parte, eu zerei ele, aí depois veio a DLC, eu zerei de novo. E, mano, eu amo esse jogo. É meu jogo favorito, galera. Mesmo antes de jogar Cyberpunk ou assistir o anime, toda essa Depois é ideia de Elden uma Ring. cidade cyberpunk dominada por prédios e luzes neon me fascinava demais. E agora, depois de assistir o anime e jogar o jogo e ver o quão miserável esse lugar realmente é, ele Cara, ainda é me até difícil fascina escolher por qual que é algum melhor, mas motivo. ainda Toda acho que essa é o jogo. intensidade, esse caos, Eu esse amei lugar demais, mano. esteticamente Toda a história do agressivo, que V. parece muito perto e Toda a muito longe história da de minha Night City dos realidade, me personagens. traz um conforto, ou talvez uma falsa sensação de conforto. Cara, como eu posso dizer? Ah, eu não sei se dizer seria conforto a palavra. Deixa, eu vou rendendo, vou pensando aqui o que eu vou falar. Mas que ainda assim eu gosto. Night City surgiu do sonho de É que vai de Richard pessoa pra Alex Knight, pessoa, que né? vendo a sociedade colapsar diante de seus olhos, desenhou um projeto de Ó, uma cidade utópica, limpa, autossuficiente e principalmente sem crime e sem violência. Mas um confia. projeto desse tamanho custaria muito dinheiro, muito Mas mais do que tem. ele juntou em anos sendo empresário. Não querendo ver esse sonho morrer, em 1992 ele assinou com algumas empresas que apoiariam o projeto dele. Empresas como a IBM, a Petrochain e uma que talvez você conheça, a Arasaka? Arasaka. E em Cara, 1994, Coronado City. ela foi longe, viu? Ela foi pesquisar a história mesmo. Tem uns livros também, eu tô pensando em comprar, cara. É, porque a história do game, ela tem a história do jogo do V e tem a história antes do V, sobre lendas de Night City, sobre como formou Night City, sobre pessoas lendárias em Night City, tá ligado? Então, tem muita coisa, mano, pra se explorar em Cyberpunk, fraga. Por isso que eu acho do caralho. Ou É Night muito, muito bom, City era muito vívido, cara. oficializada. Enquanto a sociedade e É a economia imersível pra norte-americana caralho. colapsavam, ele continuava as obras em Coronado City, planejando cuidadosamente cada bairro, não querendo que nada saísse de seus planos. Mas claro que com um projeto tão Tá domingo, ambicioso, esse mano juntou muitos querido inimigos. David. Pessoas que não eram muito fãs dessa ideia de uma cidade sem nenhuma criminalidade. Até porque aparentemente o crime compensa. Não que eu saiba, eu não tô no crime ainda. Então ele Justo, constantemente justo. recebia ameaças, até que em 1998 ele foi baleado, mudando para sempre o F. rumo de Coronado City, que agora se chamaria Night City em sua homenagem. Nos próximos anos, as disputas de poder Legal. cresceram de forma absurda, e as gangues começaram a tomar Ah, meu. conta de partes subdesenvolvidas da cidade, que com o tempo se tornaram Essas armas que extremamente seguem, a bala perigosas segue e é da hora. foram abandonadas pelo governo. Em 2005, as gangues tinham tomado controle de várias ruas da cidade, mas como eram áreas subdesenvolvidas, meio que as corporações não se importavam, então elas não faziam nada sobre. E o governo só não tinha Quem disse dinheiro que para isso é lidar com um problema problema meu? desse tamanho. As ruas da cidade ficavam cada vez mais perigosas, com o crime se infiltrando em todos os espaços de Night City. Até que em 2009 ela foi considerada um dos piores lugares para se viver. Com um número tão absurdo de De crimes, isso criminalidade? começou a pesar no bolso das corporações. E finalmente decidiram fazer alguma coisa sobre isso. Só que obviamente isso foi feito de uma forma bem violenta, começando uma guerra entre as megacorporações e as gangues da cidade. E por fim, numa tentativa de manter a paz de Night City, eles
definiram um governante, um prefeito para a cidade, que obviamente era controlado pelas corporações. E por um tempo isso funcionou. Night City teve um período de paz, até que em 2021 estourou a Quarta Guerra Corporativa, que resumidamente, depois de um tempo, se tornou um conflito entre a Arasaka e a Militech, que destruíram As cidades maiores, numa né? tentativa de destruir uma outra, com a Arasaka tomando o controle de Night City em 2023, uma explosão que meio que dava fim Johnny? nessa guerra, deixou milhares de residentes Quando que foi, desabrigados, Johnny? instaurando o caos novamente em Night City. Por volta Ele de invadiu 2050, a Arasaka. reconstrução dessa parte detonada da cidade estava no seu auge. Em 2020, 2060, eu Night acho. City era uma das cidades mais influentes dos Estados Unidos. Em 2077, ano que se passa o jogo, Night City continua sendo um lugar terrível para se viver, dominado pelo crime e nada amigável com seus residentes. Então, assim como quem Ele te vai dá a para Night falsa City em esperança busca de uma terra onde você pode crescer, onde você pode realizar seus sonhos. Essa cidade da luz. Essa é a visão que Night City te dá. Hoje no mundo tem países, tem lugares que eles falam a mesma coisa, né? Nova York, por exemplo, né? Eu acho que até o Japão, tem lugar lá no Japão que eles falam isso também. Mas é tudo sobre usar o ser humano, né? Pra conseguir o que ele quer e você vai morrer ali sem conquistar nada, baleado ali num beco aleatório. dessa cidade dos sonhos, onde tudo é possível, Night City É o também roceiro surgiu de indo um pra sonho, cidade. de alguém que acreditava que era possível fazer um lugar seguro para as pessoas viverem, em um mundo que estava se colapsando, onde nenhum lugar era Caralho. exatamente seguro. Mas esse sonho foi destruído pela ganância de algumas pessoas que preferiram fazer muito dinheiro rápido e meio que fazer todo mundo se fuder no caminho. Então a cidade sem finais felizes, que destrói sonhos, teve seu sonho destruído. Ela talvez seja Caralho. meio vingativa. Uma parte Legal. muito Da importante hora. de Night City é o Trauma Team. O Trauma Team é Os basicamente médicos. responsável pelos serviços de emergência na cidade. Até porque eles garantem que vão prestar o socorro em 7 minutos ou menos, com planos que começam em 500 edges e vão até os seus 5.000 edges. Em uma Caralho. cidade onde rola um tiroteio a cada esquina, brigas de gangue e um surto de cyberpsicopata de vez em sempre, meio que um negócio assim acaba se tornando Rende pra extremamente caralho. lucrativo. E caso você Caralho. não tenha dinheiro pra pagar um desses planos, você meio que se ferrou, porque você tá nas mãos do hospital de Night City, um lugar que não te garante o atendimento rápido do Trauma Team e vai te custar uma fortuna. Meio que isso é uma sátira pro sistema médico dos Estados Unidos, onde você quebrou uma perna e chamou uma ambulância, você vai pagar a ambulância pro resto da sua Tem vida, isso, eu né? acho. Não sei, não moro lá. Night City é uma Acho que não, mas faz sentido. Mas, cara, era pra ser até o contrário, né, cara? Era pra ser um péssimo serviço com um valor barato. Mas até isso os caras cobram alto, né? cidade grande inspirada em outras cidades grandes, como Los Angeles, Tóquio, Singapura e até São Paulo, Brasil, Cidades né, de luz. com design que traz um certo senso São de Paulo? opressão e uma crítica a uma ideia de futuro assustadora, mas não Pela impossível. ideia. Fora do jogo existem regras que definem o quão grande um prédio pode ser. Mas em Night City, onde o governo não tem poder nenhum e é tudo controlado pelas megacorporações, todas essas regras deixam de existir, abrindo espaço para prédios enormes que mostram o quão insignificante você é em meio àquela cidade. Construções tão enormes que deixam becos que já seriam escuros ainda mais escuros, que privam as pessoas que não têm acesso a andares altos de prédios de literalmente Acaba, luz não deve nem solar. ver o Basicamente sol, uma cidade inteira que é construída pra mostrar quem tem e quem não tem. E além dos mega prédios que fazem você parecer menor do que você já é, essa cidade tá constantemente querendo te vender algo. Igual eu tô querendo te vender. Não, mentira, não tem patrocínio. Sejam em máquinas espalhadas em literalmente todo canto da cidade e anúncios que Propagandas. são extremamente chamativos e apelativos, que cobrem as porra. paredes e prédios da cidade com são Ela tá extremamente peidando? chamativos e apelativos, que cobrem as paredes e prédios da cidade competindo pela sua atenção. Porque dentro de Night City meio que você não passa de um produto, mas mesmo assim, mesmo com a Caralho. cidade sendo claramente um inferno, um ambiente sujo, onde todo esse desenvolvimento tecnológico deixa toda a desigualdade social ainda mais óbvia, e onde é nos dito de novo e de novo que simplesmente não existem finais felizes naquele lugar. Como um lugar assim continua sendo tão atraente? Eu não sei dizer, porque eu sou só uma coitada, mas eu posso falar o que eu acho, minha opinião. Talvez seja o fato que ela foi feita exatamente pra isso. Uma cidade feita pra te vender um sonho. Mano, a internet, hoje em dia, é assim. Faz você ver coisas que às vezes você nem precisa e você quer. Faz você olhar pessoas e querer o que elas têm, ser igual e assim por diante. Então,
eles trazerem essa realidade que nós passamos. Um jogo foi genial e trazer isso vividamente, não seria a palavra exata, mas tipo nitidamente, fraga, você vendo tantos personagens falando, mencionando, se admirando com aquilo, sonhando com aquilo e você como telespectador percebendo que é só uma ilusão dele, fraga. Tipo, um bagulho que ele sonha alcançar o topo ali, mas não vai dar. As É luzes bem neon, os interessante. prédios extremamente altos e impressionantes que você nunca vai ter Tela, né, acesso, cara? e os Chama a anúncios, atenção. um mais interessante que o outro, meio que não seria surpreendente uma cidade comandada por megacorporações saber vender. E no fim, o produto não é o que você esperava, mas você já tá lá dentro, é tarde demais pra voltar atrás. Já Meio que é isso. acabou? Eu escrevi um roteirinho sobre Legal. Night City, porque eu gosto muito da estética desse lugar, mas eu sei que é Também um amo. lugar péssimo. Aí eu, sei lá, tava pensando Cara, sobre isso e decidi compartilhar, porque eu tô afim. bom canal, bons argumentos. Achei legal. Um bom vídeo, sinceramente. É, legal, legal. Eu já vou pro próximo. Senão eu posso ficar aqui estendendo ainda mais o vídeo e trazer, começar a falar de 20 coisas. E esse daqui também parece interessante, que vai não só mencionar Night City, mas os dois protagonistas que a gente viu nela, né? Dois personagens que ele não tinham sonhos e os dois morreram tentando realizar esses sonhos. Morreu não seria a palavra exata por ver, né? Mas dependendo de como você zerou, pode considerar que sim. Resumindo, teve seu sonho fracassado, realizou de um jeito diferente. Ele realizou o sonho dele de ser uma lenda em Night City, muito entre aspas, e o Dave realizou o sonho de mandar a luz pra lua, muito entre aspas. Ele queria E estar lá era, junto. sei lá, um final feliz. Você acha que é especial, garoto? Garoto. É difícil dizer. Eu sou diferente. Cara, esse aqui não é um vídeo. É um vídeo de corte. Legal. Achei que era um Eu sei que vídeo sou. Imagina só, o meu filho mencionando no também. último andar da Torre Arasaka. Caralho, Eu sei que você essa consegue. cena. Filho, você é a pessoa mais esperta que eu conheço. Você é um garoto que veio da periferia e vendia NDX e agora virou isso. É mesmo muito louco, garoto. Aqui, Essa mãe. dublagem é muito boa, cara. Olha só. Eu O tô no último topo andar da Torre Arasaka. Tu tem noção da merda que a gente passou até aqui? Johnny. Complicado decidir qual dos seus amigos vai morrer, não é não? O sacrifício deles vale a pena? Por mim e por você? Relaxa, tá beleza. Você não vai mais voltar aqui depois disso mesmo, eu posso te garantir. Vai embora daqui, vai ser uma lenda, ou seja lá o que você faz por aí com a tua gangue. A gente já sabia que acabaria desse jeito. Vai virar mais uma história pra eu contar. Virou uma lenda. Night City, uma cidade é um que vídeo desafia mesmo. qualquer definição exata, onde a noção de um sonho pode facilmente se tornar um pesadelo de uma hora para outra. Ao longo de suas avenidas luminosas e suas vielas escuras, a ambição e o desespero se misturam no ritmo vertiginoso, forjando personagens cuja intensidade parece sempre em conflito com o próprio cenário Caralho. que habitam. É uma selva urbana que devora quem ousar buscar mais do que está disposto a oferecer, e é nesse palco caótico que emergem dois protagonistas que, mesmo em jornadas distintas, compartilham da mesma sede por algo que transcende a vida comum. David Martinez, um jovem que começa sem nada, mas com tudo a perder, e vê um mercenário veterano que busca no fundo a última chance de liberdade. David e V são conduzidos por forças aparentemente opostas, mas ambos refletem o preço que a ambição cobra de quem E legal que as duas obras têm personagens com outras perspectivas. Enquanto o David, enquanto V quer ficar em Night City, quer crescer em Night City, ficar no topo, a gente tem outras perspectivas. Seria a Vi, que Vi, mano. É Vi? F, esqueci o nome. Não, vou ter que pesquisar. Caralho, me bateu Alzheimer, galera. Vi é de. É de. Como é que chama? Vi é de. Puta que pariu. Como é que ele chama, cara? Nossa, esqueci até de onde que a Vi é. LOL, porra. É de Arcane. Caralho. É a Jude, mano. Meu Deus, como é que eu esqueci a Jude? Tem a Jude e tem. Meu Deus! Bateu Alzheimer, galera. Desculpa.
Que isso, cara? Como é que bate o Alzheimer assim? Lucy, cara. Ajude a Lucy, que são o contrário dos protagonistas, que querem só ganhar um dinheiro e sair de Night City, porque já viram que ali elas não ganharam nada, só perderam, né? Uma quer ir pra lua e a outra quer sair pra outra cidade. Bem legal. Porra, me bateu um Alzheimer agora que... Se atreve a Caralho. desafiar Night City. No fundo, suas histórias são espelhos que revelam uma verdade crua sobre o destino dos que tentam sobreviver e vencer em um lugar que consome sonhos, destrói esperanças e desfaz identidades. A história de David inicia-se em Santo Domingo, uma das áreas mais esquecidas e brutalizadas de Night City. Nascer ali significa desde o primeiro momento ser privado de uma chance verdadeira de ascensão. Sua mãe, Glória, uma mulher forte e determinada, trabalha sem descanso em 2 empregos para garantir a sobrevivência do seu filho. Sua maior esperança é ver David escapar da miséria e do ciclo interminável de violência. Ela sonha que ele um dia possa estudar na Arasaka Academy, um lugar reservado para a elite, onde ele poderia aprender, crescer e ter acesso a uma realidade que Glória jamais teria a oportunidade de tocar. Para ela, a educação é a única maneira de proteger o filho do destino trágico que parecia reservado para todos em Santo Domingo. Entretanto, o próprio ambiente da escola é sufocante. Os alunos que o cercam são filhos de executivos, de pessoas influentes que vivem acima da realidade de quem está nas periferias da cidade. David sente-se como um intruso, alguém constantemente subestimado e ridicularizado por não pertencer ao ciclo fechado daquela elite. Ele carrega uma tensão entre a expectativa de sua mãe e a percepção do mundo ao seu Pior que o que ela não queria que ele se tornasse, no fim praticamente ele se tornou, né, cara? Um mercenário ali que mata pessoas, que vive na violência, que pode morrer a qualquer dia. Redor, que o vê apenas como um número a mais em uma estatística de pobreza e criminalidade. Ainda assim, ele se mantém na linha por causa dela. Glória é seu porto seguro, sua conexão com o ideal de honestidade e dignidade. Mas então, em um instante, o destino de David é arrancado de seu controle. Glória, infelizmente, morre em um acidente brutal, uma tragédia que rompe todas as amarras que o mantinham esperançoso. Ele perde seu lar, seu pilar emocional e sua última chance de um futuro seguro. A dor da perda é avassaladora e a cidade que antes já era hostil agora se transforma em uma entidade fria e ameaçadora, pronta para esmagá-lo. Neste vazio, David encontra o Sandevistan, um implante cibernético avançado e perigoso. Para ele, o Sandevistan representa uma possibilidade de redenção, uma oportunidade de se tornar mais do que um garoto rejeitado, uma chance de mostrar que ele não precisa do sistema ou de quem o marginalizou. No entanto, o que ele não percebe de imediato é que o Sandevistan cobra um preço alto demais. O poder que ele oferece é viciante, perigoso e exige sacrifícios que nenhum humano deveria suportar. O implante é desenhado para um tipo específico de corpo e mente. David, com sua juventude e inexperiência, força o seu próprio corpo além do limite. Ele entra para o mundo dos mercenários, desafiando tudo e todos, tornando-se conhecido por sua força e destemor. É uma ascensão rápida e brutal que o coloca no caminho de Lucy, uma trilha-rede misteriosa e talentosa que vê em David uma fagulha de esperança, talvez uma maneira de redescobrir o seu próprio propósito. Lucy também carrega um passado sombrio, marcas profundas das traições e perigos que enfrentou ao longo dos anos. Em David, ela vê uma chance de escapar, de viver uma vida longe da violência e do caos incessante de Night City. Ela tenta convencê-lo de que existe um futuro além do ciclo de destruição, um lugar onde ele poderia ser livre, onde poderiam começar do zero, mas David, consumido pela sede de provar o seu valor e pela ilusão de invencibilidade que o Sandevistan lhe dá, não a ouve. Ele quer deixar uma marca, ser lembrado, tornar-se alguém que a cidade nunca esqueça, mesmo que o custo disso seja sua própria vida. Enquanto isso, em um canto oposto da cidade, V trilha um caminho sombrio, enfrentando seus próprios demônios. V é um mercenário calejado, alguém que já enfrentou os piores horrores que Night City pode oferecer. No entanto, tudo muda quando uma missão dá terrivelmente errado e ele se vê com um chip experimental em seu cérebro, um dispositivo que contém a consciência de Johnny Silverhand, um ícone rebelde, um fantasma das antigas de Night City que traz consigo uma ânsia ardente de vingança contra as corporações. Johnny é uma figura que representa a luta por liberdade, mas também é um peso esmagador sobre V, uma presença que ameaça consumir sua identidade a cada momento. O chip que agora compartilha a mente de V com Johnny não é apenas um invasor, ele é uma sentença de morte
morte. A tecnologia não foi feita para a coexistência, e cada dia que passa é mais um passo rumo à destruição do cérebro de V. Ele sabe que sua vida dar medo, está em né, cara? contagem regressiva, e a presença constante como de câncer, Johnny cara. é uma lembrança cruel do que talvez ele esteja vivendo seus últimos dias. Johnny é um espírito inquieto, uma sombra que carrega consigo ideais de liberdade, rebeldia e ódio pelas corporações. Ele incita a V a lutar, a se rebelar, a não ceder às forças que governam a cidade, mas também é uma ameaça, um invasor que cada momento ganha mais controle e mais espaço na mente de V. Nesse cenário de luta entre o desejo de liberdade e o peso da morte iminente, V encontra consolo e propósito em suas conexões. Yuri Álvares, um especialista em dança neural e ativista de sua própria maneira, é uma aliada que enxerga em V uma fagulha de esperança. Yuri está marcada pelas injustiças que V sofreu, e vê em V alguém que pode desafiar o sistema, alguém que não está preso às limitações que Night City impõe. Ela tenta convencê-lo de que ele pode ser mais do que apenas um sobrevivente, que ele pode ter um impacto, mudar algo na cidade. Mas V, sabendo que sua vida está acabando, hesita. Ele quer lutar, mas também teme que tudo seja em vão, que ele seja apenas mais um jogador no ciclo destrutivo da cidade. Panam, uma nômade, representa outra rota, a possibilidade de uma vida além dos limites da cidade. Panam vive entre os aldecaídos, uma comunidade que valoriza a lealdade, a união e a liberdade. Ela oferece a V uma chance de começar de novo, de escapar da loucura de Night City e de viver uma vida em que ele não seja forçado a lutar todos os dias pela própria sobrevivência. No entanto, V sente-se dividido. Ele é atraído pela promessa de uma liberdade que ele nunca conheceu, mas ainda é cativo da necessidade de deixar a sua marca, de se impor à cidade que o moldou e o feriu. A decisão de partir ou permanecer é uma luta interna, constante, e Panam, por mais que o apoie, não pode fazer essa escolha por ele. Enquanto V tenta manter a sua sanidade e encontrar uma saída, David mergulha cada vez mais em sua destruição. Cada vez que usa o Sandevistan, ele sacrifica mais de sua saúde, de sua humanidade. Lucy, desesperada, tenta afastá-lo desse caminho, mas ele se recusa, acreditando que pode desafiar as leis da própria cidade e de seu corpo. A cada batalha, ele se aproxima mais do limite, incapaz de perceber que o destino já está selado. No fim, Night City consome os dois homens. Embora movidos por motivações e destinos diferentes, estão unidos por um fio invisível que conecta todos os que ousaram desafiar a máquina opressora de Night City, o desejo de transcender. Ambos encaram o que há de mais sombrio e brutal na cidade, fazendo quase como um propósito poético. Eles são personagens que, ao mesmo tempo em que se entregam ao caos ao seu redor, tentam preservar o último fragmento de esperança, algo que vai além do próprio ego ou da sobrevivência. É esse desejo profundo que mantém a chama de seus espíritos acesa em meio à escuridão avassaladora. David, ao se envolver mais profundamente com Sandevistan e a vida de mercenário, torna-se um verdadeiro símbolo de resistência para os oprimidos de Night City, mas ele começa a perder o controle. Cada ativação do implante o leva mais próximo da insanidade, do colapso que inevitavelmente espreita aqueles que empurram os próprios limites além do suportável. Ele se torna obcecado pela ideia de ser algo mais do que um humano, de transcender o que a cidade sempre esperou dele. Para ele, a vida comum não basta. Ele quer ser lembrado, quer ser uma lenda. E em um lugar onde a morte muitas vezes é a única herança que alguém deixa, Lucy, que observa o seu sofrimento, vê seu amado se deteriorar, mas mesmo assim permanece ao seu lado, tentando desesperadamente ser a âncora que o traga de volta para uma realidade menos destrutiva. V, por sua vez, caminha na beira de outro abismo, a presença cada vez mais intensa de Johnny Silverhand, que representa o espírito rebelde, a fúria contra as corporações, a memória de uma época em que a luta parecia oferecer uma esperança verdadeira, mas essa luta também tem um alto custo. Johnny, sendo um fantasma digital, vê a vida de V como uma extensão da sua própria, e ambos se tornam dependentes um do outro, duas mentes em uma guerra constante pelo domínio de um único corpo. V precisa decidir entre tentar salvar a si mesmo ou entregar-se ao desejo de vingança de Johnny, que poderia resultar tanto na sua glória quanto na sua completa aniquilação. Em um dos momentos mais críticos, V percebe que Johnny, apesar de toda sua coragem e carisma, carrega uma dor profunda, um arrependimento que nunca foi capaz de superar. Johnny, ao mesmo tempo em que quer destruir as corporações, teme que seu próprio legado tenha sido corroído pela mesma cidade que ele tentou derrubar. Esse peso emocional força V a questionar quem ele quer
ser um símbolo de resistência como Johnny ou alguém que tenta encontrar um propósito além da destruição, talvez em uma vida Caralho. simples junto a Panam ou Judy. No final, tanto David quanto V são forçados a confrontar uma escolha inevitável, sacrificar-se para deixar um legado ou buscar uma pequena chance de paz em um mundo que parece querer engolir qualquer fagulha de liberdade. David, em seu último ato de bravura, lança-se em uma batalha final, sabendo que o caminho que escolheu o leva diretamente para o seu fim. Ele encontra sua redenção no ato de lutar, não para si, mas para aqueles que virão depois dele, como um símbolo de resistência e coragem. Seu sacrifício é sua imortalidade. Night City Nossa. não esquece aqueles que ousaram desafiá-la, mesmo que isso tenha custado suas próprias vidas. V, em suas jornadas alternativas, pode escolher entre o caminho da luta até o fim ou a busca de uma saída para além de Night City. Em uma das possibilidades, ele parte final com com a os Panam é aldecaídos, boa. escolhendo a Primeira vez que eu liberdade que zerei foi Panam esse lhe final aí. oferece, longe da cidade que Acho que a tenta segunda devorar também. a sua Foi, não? alma. Em outra, ele se torna uma não, a segunda lenda, eu fiz um a símbolo de DLC. resistência. Mas em todas as escolhas, uma coisa é certa: Night City o molda, o transforma e ele, por sua vez, deixa uma marca no concreto Caralho. frio das luzes neon que dominam o horizonte da cidade. O desfecho de ambos é um espelho da própria natureza de Night City. É uma cidade que consome, destrói, mas que também, paradoxalmente, viu, mano? imortaliza aqueles que ousaram enfrentá-la. David e V são testemunhas de uma verdade dura, que sobreviver em Night City é uma batalha constante entre a tentação de sucumbir ao desespero e a esperança de deixar um legado por menor que Caralho. ele seja. Suas jornadas terminam em uma espécie de transcendência, mas não como eles imaginaram. Ambos sacrificam parte de si mesmos, seja a sanidade, o corpo ou a própria vida, mas no fim alcançam o que sempre Final da buscaram, lua. tornam-se lendas, fragmentos eternos da cidade que, ao Muito destruí-los, bom, mano. Que vídeo acabou bom. por dar-lhe a imortalidade que tanto ansiavam. O que Night City Caralho. ensina a todos que passam por ela é que a verdadeira liberdade não vem sem um preço. Ela é implacável, mas também é um palco onde os sonhos impossíveis podem se tornar reais, ainda que apenas por um momento. E assim, ao contar as histórias de David e V, entendemos que, apesar de toda a escuridão, Night City é um lugar onde a chama da resistência nunca se apaga completamente, pois enquanto houver aqueles que buscam a liberdade, a cidade sempre estará de portas abertas. Senhoras e senhores, eu me chamo Pedron, foi um prazer tê-los aqui. Peço que humildemente você se Mano, inscreva no canal, vídeo muito considere fazer um comentário e falar sobre o que você acha dessas duas obras, Cyberpunk Edge Runners e o nosso querido Cyberpunk 2077. Cara, já tem muito vídeo no canal. Sinceramente, eu tô com sono. Então, nem vou dizer muito. Se você pesquisar outros vídeos aí sobre Cyberpunk no canal, você vai ver, cara. Tanto que eu falo sobre, né? Caso você queira se aprofundar mais, na minha opinião, em alguns outros vídeos, tem aí no canal. O que eu acho das duas obras, sejam vídeos sobre o jogo, mencionando o jogo, ou sobre vídeos de músicas do personagem, ali do David, por exemplo. E eu acho o mundo muito magnífico, cara. Eu acho um mundo que, tipo, ele te engana, praga, e tu acredita. Tu quer sonhar, tu quer ter essa chance de sonhar alto, de mudar. Tu quer ter essa esperança, por mais que você saiba que nessa jornada pode te custar tudo. Seja o que é mais importante para você ou a sua própria vida, né? Então, eu acho interessante como se remete muito ao nosso mundo hoje em dia, fraga. E dois personagens muito, muito bons, cara. Com motivações diferentes, mas com aspectos muito parecidos, com perdas muito parecidas, tá ligado? Então, eu amo o anime. Cara, amo muito esse jogo, cara. Esse jogo é jogo pra mudar a sua vida, cara. Você tem uma outra visão ali sobre as coisas quando depois que você joga, fraga. Aquele jogo que, puta que pariu, que história muito bem feita, que gameplay gostosa. É incrível, fraga. Você se importa muito com todos os personagens, não só com o V, tá ligado? Ali que você acaba tendo ainda mais conexão, mas com os outros também. O próprio Johnny ali também você fica colado com ele, cara. Jude Panam também é muito importante para a história ali. Mas é isso. Ótimos vídeos. Espero que você tenha curtido esse react. Se puder deixar o like, se inscrever no canal, eu lhe agradeço. Até a próxima, galera. E falo.